Sob as rodas do seu carro, agora mesmo, existe um segredo enterrado. Cada quilômetro desta estrada esconde os restos mortais de 10 mil pneus. Estamos dirigindo sobre um cemitério de borracha. A humanidade joga fora 1,5 bilhão de pneus por ano, criando oceanos negros tóxicos visíveis do espaço. Mas, aqui nos Estados Unidos, engenheiros transformaram esse desastre em uma armadura para rodovias. Como o lixo mais difícil de destruir se torna uma estrada indestrutível. Bem-vindos ao poder da indústria. Para compreender a escala desta operação, você precisa imaginar um desastre silencioso que se espalha pelo horizonte. Os depósitos de pneus velhos não são apenas pilhas de lixo, são montanhas artificiais que se recusam a morrer. Um pneu abandonado na natureza é quase imortal. Ele não apodrece, não se desfaz, e se pegar fogo, queima com uma fumaça tóxica que pode durar meses. No entanto, onde o mundo vê uma crise ambiental, a indústria moderna vê uma mina de ouro a céu aberto. Eles chamam isso de minério urbano. Dentro de cada carcaça suja e gasta, existe uma mistura valiosa de borracha de alta performance, aço carbono e fibras têxteis resistentes. Mas transformar esse caos em ordem exige uma logística de precisão militar. Caminhões gigantes carregados com montanhas de borracha percorrem rotas calculadas para recolher o material antes que ele se deteriore. A regra é clara: o pneu não pode acumular água. Um pneu molhado é um pesadelo para as máquinas que virão a seguir e um berçário para mosquitos transmissores de doenças. Por isso, a coleta é uma corrida contra o tempo e contra os elementos. Estamos falando de centenas de toneladas de material chegando às fábricas todos os dias. É um fluxo contínuo, um rio de borracha que precisa ser domado. E o primeiro desafio para domar essa fera é quebrar sua espinha dorsal, uma estrutura feita para suportar o peso de caminhões de carga e que agora deve ser destruída pela força bruta. Todo pneu tem um coração de aço. É o anel de talão, um feixe de cabos metálicos grossos e trançados que mantém o pneu preso à roda, mesmo quando um caminhão viaja a 120 km por hora. Esse aço é incrivelmente forte. Se você jogasse um pneu inteiro diretamente em um triturador industrial, esse anel de aço agiria como uma serra, destruindo as lâminas da máquina e causando prejuízos milionários em segundos. Antes de qualquer coisa, o aço precisa sair. E ele não sai por vontade própria. O pneu é colocado em uma máquina extratora brutal. Um gancho hidráulico maciço, operando com a pressão de centenas de atmosferas, penetra na lateral da borracha. Em um movimento lento, mas imparável, o gancho puxa. A borracha se estica, geme e se contorce violentamente sob a tensão. É uma luta física entre a máquina e o material, mas a hidráulica sempre vence. Com um estalo surdo, o núcleo de aço é arrancado, expondo as entranhas do pneu. De cada pneu de caminhão, recuperam-se cerca de 2 kg de aço de alta qualidade. Esse metal não vai para o lixo, ele é prensado em blocos densos e enviado para fundições, onde renascerá como novas vigas ou peças de carros. Enquanto isso, a carcaça de borracha, agora flexível e vulnerável, passa por um banho industrial de alta pressão para remover lama e pedras. As lâminas de corte que aguardam adiante são afiadas como navalhas, e uma única pedra poderia cegá-las. Tudo está limpo, tudo está pronto. A verdadeira destruição está prestes a começar. Agora entramos na zona de guerra mecânica. As carcaças de borracha são lançadas na boca de trituradores primários gigantescos. Aqui não se usa velocidade, mas torque, a força de rotação pura. Eixos de liga de aço maciço giram lentamente, mastigando os pneus inteiros como se fossem papel. O som é ensurdecedor, um rugido constante de metal rasgando borracha. O objetivo aqui é reduzir o pneu a pedaços grosseiros, do tamanho de uma mão fechada. Se as máquinas girassem rápido demais, o atrito geraria calor suficiente para derreter a borracha, transformando a máquina em uma massa pegajosa e inútil. O processo precisa ser frio e impiedoso. Mas esses pedaços ainda são grandes demais para se tornarem uma estrada. Eles caem em uma segunda linha de moagem, onde a precisão se torna microscópica. Moinhos secundários pulverizam a borracha até que ela se torne um pó fino.
Durante essa queda livre, poderosos ímãs suspensos sobre a esteira capturam qualquer fragmento minúsculo de arame que tenha sobrado, puxando-o para fora do fluxo. A pureza é a lei. O produto final é o que chamam de crumb rubber, ou borracha granulada. Mas atenção, o tamanho importa. Para se fundir perfeitamente com o asfalto, cada grão deve ter exatos 0,5 a 2 milímetros de diâmetro. Peneiras vibratórias gigantescas separam o pó. Se um grão for grande demais, ele é rejeitado e enviado de volta ao início para ser triturado novamente. Nada escapa. Do caos de um pneu velho, criamos um pó uniforme, limpo e tecnicamente perfeito. Mas, quimicamente, essa borracha ainda está dormindo. Para se unir à estrada, ela precisa ser acordada pelo fogo. O pó de borracha parece seco, mas em nível microscópico, ele carrega umidade e está fechado. Se jogássemos essa borracha fria no asfalto fervente, a água presa dentro dela explodiria em vapor, criando bolhas e destruindo a estrada de dentro para fora. A borracha precisa ser preparada. Ela entra em um enorme tambor secador rotativo, um túnel de aço que gira constantemente. Lá dentro é um inferno controlado. Ar quente gerado por queimadores industriais a gás natural eleva a temperatura da borracha para entre 93 e 127 graus Celsius. É um equilíbrio perigoso. Se aquecer demais, a borracha queima e perde sua elasticidade. Se aquecer de menos, a umidade permanece. Nas fábricas mais modernas, usa-se calor indireto para que a chama nunca toque o material, protegendo a estrutura química preciosa dos polímeros. À medida que a borracha viaja pelo tambor, a água evapora e a superfície de cada partícula se abre. Ela se torna quimicamente ativa, sedenta para absorver óleos. Ao sair do tambor, a borracha não é mais lixo, é um ingrediente químico reativo, quente e pronto para a fusão. Ela está prestes a mergulhar no tanque de mistura, onde deixará de ser um sólido para se tornar parte de um líquido. Chegamos ao coração da fábrica, onde a engenharia química assume o comando. Em tanques gigantescos, o betume, o líquido negro e espesso que cola as pedras do asfalto, está fervendo a temperaturas entre 160 e 190 graus Celsius. É mais quente que óleo de fritura. A borracha granulada seca é injetada nessa massa fervente. A proporção é sagrada, geralmente cerca de 20% de borracha para 80% de betume. O que acontece a seguir não é apenas uma mistura, é uma reação violenta. Pás de aço resistentes ao calor agitam o tanque, criando um vórtice negro e fumegante. A borracha não derrete simplesmente, ela incha. Como uma esponja seca jogada na água, as partículas de borracha absorvem os óleos leves do betume e duplicam de tamanho. A mistura se torna espessa, viscosa e incrivelmente elástica. Esse processo, chamado de digestão, dura entre 30 e 60 minutos. O resultado é um superligante, uma cola negra que não trinca no inverno congelante e não derrete no verão escaldante. Sensores monitoram a viscosidade a cada segundo. Se ficar grosso demais, não passa nas máquinas. Se ficar líquido demais, não segura a estrada. Quando a luz verde acende, essa lava negra, agora fortificada com a alma de milhares de pneus, está pronta. Ela é bombeada para caminhões térmicos e enviada para a linha de frente. A mistura final sai da fábrica a 149 graus Celsius. A partir de agora, é uma corrida contra o frio. O caminhão basculante corre para a obra com sua caçamba aquecida, pois se o asfalto esfriar dentro dele, ele se transformará em um bloco de rocha de 20 toneladas, impossível de remover. Na estrada, a tecnologia atinge seu ápice. As pavimentadoras modernas, máquinas colossais como as da marca Vögele, aguardam. O caminhão acopla na frente da máquina e despeja a carga fumegante. A pavimentadora não apenas espalha o material, ela o imprime na estrada. Um sistema de parafusos sem fim distribui a massa negra uniformemente. Mas o segredo está na traseira, na chamada mesa compactadora. Esta unidade vibra com uma força tremenda, socando o asfalto contra o solo. Ela atinge até 92% da compactação necessária antes mesmo de um rolo compressor passar por cima. Isso é revolucionário. Antigamente precisávamos de exércitos de rolos compressores. Hoje, a máquina faz quase tudo sozinha, garantindo uma superfície lisa como vidro.
Além disso, a máquina pulveriza uma cola especial e aplica o asfalto ao mesmo tempo, fundindo a nova camada com a velha, como se fossem uma peça única. O resultado? Uma estrada que absorve o som. O asfalto de borracha reduz o ruído do tráfego em até 6 decibéis. Pode parecer pouco, mas para o ouvido humano é uma diferença brutal. É o som do silêncio industrial. A estrada está fisicamente pronta, uma fita negra perfeita, estendendo-se até o horizonte. Mas uma estrada negra à noite é uma armadilha mortal. Ela precisa de luz e proteção. Entra em cena a equipe de acabamento. Robôs de pintura guiados por laser aplicam as faixas brancas e amarelas. Mas isso não é tinta comum. É termoplástico derretido a 200 graus Celsius. Ele queima e se funde com o asfalto, tornando-se parte dele. E aqui está o toque de gênio. Imediatamente após a pintura, injetores automáticos disparam milhões de microesferas de vidro sobre as linhas frescas. Essas esferas atuam como lentes minúsculas. À noite, quando os faróis do seu carro batem nelas, a luz é refletida de volta para os seus olhos, fazendo a estrada brilhar na escuridão. Nas laterais, guindastes levantam barreiras de concreto pré-moldado, peças de várias toneladas feitas em fábricas para garantir precisão milimétrica. Elas são encaixadas como peças de um quebra-cabeça gigante, projetadas para desviar caminhões desgovernados e salvar vidas. Finalmente, uma equipe de engenheiros percorre a pista com scanners a laser, verificando a suavidade da superfície. Cada milímetro é medido. Apenas quando a matemática confirma a perfeição, os cones são retirados. O ciclo se fecha. O que começou como uma pilha de 1 bilhão de pneus apodrecendo em um lixão tóxico, agora repousa silenciosamente sob o tráfego veloz. Nós não apenas escondemos o lixo, nós o elevamos. Transformamos a borracha rejeitada, que um dia foi um problema ambiental global, em uma infraestrutura que durará mais do que o asfalto virgem jamais poderia. Cada quilômetro desta estrada não é apenas um caminho de um ponto a outro. É um cofre de engenharia, onde toneladas de resíduos encontraram um propósito nobre. Da próxima vez que você sentir o silêncio suave dos seus pneus deslizando sobre uma rodovia nova, lembre-se, você está dirigindo sobre um oceano negro que foi domado, triturado e renascido pelo fogo e pela inteligência humana. Isso é mais do que reciclagem. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Imaginem uma indústria colossal, avaliada em mais de 4 bilhões de dólares, que depende de uma tecnologia com 800 anos de idade. Num mundo obcecado pela velocidade, a produção deste pó verde é um verdadeiro paradoxo de engenharia. Para obter apenas 30 gramas de produto final, uma quantidade menor do que a que cabe num único pacote de chá, uma maciça mó de pedra deve girar continuamente durante 1 hora inteira. Um erro de temperatura, um raio de luz indesejado, e todo o lote é destruído. Bem-vindos ao mundo oculto do matcha, uma jornada que começa ao desligar o sol e termina com uma paciência capaz de transformar folhas frágeis no ouro verde moderno. Como é que este processo lento sobreviveu à era industrial? Quando a maioria de nós segura um copo de papel com um latte verde brilhante, a nossa mente viaja imediatamente para o Japão. Visualizamos templos zen, cerimônias silenciosas e mestres de kimono. Mas a realidade industrial é muito mais complexa e surpreendente. Poucos sabem que este pó, hoje reverenciado como um tesouro nacional japonês, tem na verdade as suas raízes profundas na China vizinha. A história foi reescrita não por monges, mas pelo mercado. O verdadeiro ponto de viragem, o Big Bang do matcha, não aconteceu num mosteiro antigo, mas sim em 2007, quando a gigante Starbucks decidiu colocar o matcha latte no menu global. Naquele momento, algo sagrado foi transformado numa mercadoria de massa. O matcha saiu do silêncio dos templos para o barulho das ruas de Nova York e Londres. Hoje, estamos a falar de uma indústria que movimenta mais de 4 bilhões de dólares por ano. Mas aqui está o segredo que os rótulos não contam. Apesar de ser a alma do matcha, o Japão produz apenas cerca de 25% do volume global. O Japão focou-se na arte, no segmento ultra premium, onde 1 quilo pode custar milhares de dólares. O resto pertence aos gigantes industriais da China, que utilizam uma escala massiva e velocidades de produção que fariam um mestre de chá tradicional desmaiar.
Enquanto os Estados Unidos importam mais de 1.000 toneladas por ano, a batalha pela qualidade é travada nos campos. E para entender por que o verdadeiro matcha custa tanto, precisamos de ir até lá, ao momento em que a agricultura declara guerra ao próprio sol. Tudo começa em abril, nas colinas enevoadas de Kyoto e Haiti. Se visitassem estes campos nesta época, veriam algo estranho. A paisagem verde desaparece, engolida pela escuridão. Milhares de hectares são cobertos por estruturas negras, como se a terra estivesse a ser escondida do céu. Isto é o sombreamento, um ritual obrigatório. Redes especiais são estendidas sobre as plantas para bloquear até 90% da luz solar. Não é apenas proteção, é manipulação biológica pura. Ao retirar a luz, forçamos a planta a entrar em pânico. Num modo de sobrevivência desesperado, a planta começa a bombear níveis extremos de clorofila para as folhas, tentando capturar qualquer raio de luz possível. É este estresse controlado que muda tudo. A planta deixa de produzir compostos amargos e começa a converter açúcares num aminoácido precioso chamado L-teanina. É a L-teanina que dá ao matcha aquele sabor umami, profundo, saboroso e doce. Se deixássemos o sol tocar nestas folhas, elas tornariam-se num chá verde comum, amargo e adstringente. Os agricultores tornam-se engenheiros de luz. Eles ajustam as redes manualmente, dia após dia, reagindo a cada nuvem e a cada mudança de temperatura. É um jogo de alto risco. Se removerem a sombra um dia antes, o sabor perde-se. Se deixarem um dia a mais, a planta pode enfraquecer demasiado. É este equilíbrio precário, mantido por semanas, que justifica o preço elevado do produto final. Mas quando as redes são finalmente retiradas, começa uma nova corrida contra o relógio. Assim que a sombra é levantada, o campo revela folhas de um verde quase neon, saturadas de nutrientes. Agora, a indústria divide-se em dois caminhos: a precisão das mãos humanas contra a força bruta das máquinas. Para o matcha de grau cerimonial, aquele usado pelos imperadores e monges, a colheita é uma operação cirúrgica. Trabalhadores experientes entram nos campos para apanhar apenas o topo da planta, as 2 ou 3 folhas mais jovens. Estas folhas são especiais. São macias, flexíveis e pobres em fibras duras. Aqui, os olhos não são suficientes. Os colhedores usam o tato. A ponta dos dedos sente a textura da folha, decidindo em milissegundos se ela é digna ou não. É um trabalho lento, exaustivo e incrivelmente caro. Mas o mundo moderno tem sede de matcha e as mãos humanas não conseguem encher milhões de latas de refrigerante e bolos. É aqui que entram as máquinas. Para o matcha culinário, a indústria mobiliza a sua artilharia pesada. Em terrenos íngremes onde tratores não chegam, vemos ceifeiras portáteis operadas por 2 homens. Uma lâmina horizontal corta o topo dos arbustos numa única passagem, enquanto um aspirador nas costas suga as folhas para um saco. A produtividade salta de 4 a 6 vezes, em comparação com a colheita manual. Mas nos grandes campos planos, a escala torna-se monstruosa. Colifeiras autopropulsadas, veículos que parecem saídos de um filme de ficção científica, avançam sobre as linhas de chá. Uma única destas máquinas faz numa hora o que uma equipa humana levaria um dia inteiro para conseguir. Elas são eficientes, padronizadas e rápidas. Mas a máquina é cega. Ela não sente a folha, ela apenas corta. Independentemente de como foi colhida, a folha agora é uma bomba relógio. No momento em que é separada do caule, começa a morrer. A oxidação ataca e temos apenas algumas horas para salvar a cor. As folhas cortadas correm para a fábrica. A janela de segurança é minúscula, de 1 a 3 horas no máximo. Se esperarmos mais, a folha começa a fermentar, aquecendo por dentro e ficando castanha. Na fábrica, o primeiro passo não é lavar ou cortar, é parar o tempo. As folhas entram na câmara de vaporização. Este é o momento mais crítico da transformação térmica. Não estamos a cozinhar a folha, estamos a dar-lhe um choque térmico calculado. Durante apenas 20 a 40 segundos, a folha é envolvida por um vapor suave, mais intenso.
Este vapor não serve para limpar, serve para matar as enzimas. É um interruptor químico. O calor desativa a enzima que causa a oxidação. Imaginem morder uma maçã e deixá-la na mesa, ela fica castanha. O vapor impede que isso aconteça com o chá. Sem estes 20 segundos de vapor, não existiria matcha verde, existiria apenas chá preto. Além disso, o vapor elimina aquele cheiro forte de relva cortada, deixando apenas o aroma doce e vegetal. A folha sai da câmara ainda úmida, mas agora a sua cor vibrante está bloqueada, imortalizada. Mas agora temos outro problema: a água. A folha está encharcada e pesada. Precisamos de a transformar completamente. Aqui, o processo do matcha separa-se de todos os outros chás do mundo. Normalmente, o chá é enrolado e torcido para libertar sabor, mas para o matcha queremos o oposto. As folhas entram num túnel de vento quente, uma besta de secagem de múltiplos andares. A temperatura sobe para os 80 ou 100 graus Celsius. As folhas voam lá dentro, suspensas no ar, secando enquanto permanecem planas. Não há rolos para as esmagar. Elas devem permanecer abertas. O processo dura até 40 minutos, retirando a umidade lentamente para não queimar a clorofila preciosa. O que sai do forno é seco e quebradiço, mas ainda não é matcha. É uma mistura suja de folhas, caules, veias e pedaços de madeira. Para fazer o pó mais suave do mundo, precisamos de realizar uma cirurgia de separação. O material entra na refinaria. Aqui, uma sinfonia de máquinas usa vibração, peneiras e correntes de ar para separar o pesado do leve. O objetivo é implacável: eliminar tudo o que não seja a carne pura da folha. Os caules duros, fora. As veias fibrosas, fora. Se deixarmos passar um pedaço de caule, o pó final terá um sabor arenoso e amargo. Apenas os flocos mais leves e puros sobrevivem a este processo. O resultado chama-se tencha. É a alma do matcha, purificada e pronta. Estes flocos são cortados em pedaços uniformes, criando um confete verde. Agora estamos prontos para a fase final, a fase onde a engenharia moderna se curva perante a física da pedra. Chegamos ao coração da fábrica. O barulho dos motores e ventiladores desaparece. Entramos numa sala climatizada, silenciosa, onde fileiras de objetos cilíndricos giram hipnoticamente. Estas são as mós de granito. Num mundo onde a eficiência é medida em toneladas por hora, esta sala é um desafio à lógica. A tecnologia aqui é basicamente a mesma há 800 anos. 2 pedras pesadas, esculpidas à mão com ranhuras precisas. A pedra de cima gira sobre a de baixo. Por que usar pedra na era do titânio e do laser? A resposta é o calor. Se usássemos moinhos de metal industriais de alta velocidade, o atrito geraria tanto calor que queimaria o chá. O verde brilhante tornaria-se amarelo e o sabor doce transformaria-se em cinza amarga. A pedra é fria e a pedra é lenta, incrivelmente lenta. As mós giram a apenas 30 a 60 rotações por minuto. É mais lento que o ponteiro dos segundos do vosso relógio. Esta lentidão é o segredo. Ela tritura as folhas em partículas microscópicas, medidas em microns, sem aquecer o produto. O resultado desta paciência é chocante para qualquer gerente de fábrica moderno. Uma mó inteira, a trabalhar sem parar, produz apenas 30 a 40 gramas de pó numa hora. 30 gramas é o suficiente para fazer apenas algumas chávenas de chá. Imaginem a escala necessária para alimentar o mundo. Para produzir as toneladas que a Starbucks e os supermercados exigem, são necessárias salas com centenas, milhares destas mós a girar dia e noite. É uma força industrial feita de milhares de pequenas lentidões. O pó que sai das bordas da pedra é tão fino que se comporta como fumo. Dissolve-se na água instantaneamente, criando aquela espuma rica que conhecemos. O produto final é agora mais valioso do que o ouro, mas também mais frágil do que vidro. O matcha em pó tem 3 inimigos mortais que estão à espera para o matar: a luz, a umidade e o oxigênio. Se deixarmos este pó exposto ao ar, ele oxida e morre em questão de horas.
A linha de embalagem é a última fronteira de defesa. Para o Matcha Premium, usam-se latas de metal herméticas, seladas a vácuo ou com azoto, criando um cofre impenetrável. É a única forma de garantir que o consumidor, do outro lado do mundo, sinta o mesmo sabor que o mestre de chá no Japão. Para o mercado de massas, máquinas ultra rápidas enchem milhões de pequenos pacotes stick para lattes instantâneos. A engenharia aqui foca-se na velocidade e na vedação perfeita. O objetivo é congelar o frescor no tempo, até o momento em que vocês abrem o pacote. Esta é a jornada incrível do matcha. Começamos nas colinas escuras, onde enganamos a natureza para criar sabor. Passamos por máquinas que colhem hectares num dia e terminamos numa sala onde pedras antigas giram mais devagar que o tempo. Numa era onde tudo é instantâneo, o matcha é uma lição de resistência. Cada grama deste pó representa uma hora de trabalho de uma pedra de granito. É a prova de que, mesmo na indústria moderna, há coisas que não podem ser apressadas. Da próxima vez que beberem aquele gole verde e sentirem a energia, lembrem-se, vocês não estão apenas a beber chá. Estão a beber o resultado de uma batalha épica entre a biologia, a engenharia e o tempo. E o vencedor, felizmente, está na vossa chávena. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, 1 vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã.
Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui nestas placas verdes complexas que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada,
deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmeras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial, o resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca?
Você gasta quase $50 mil em um carro novo. Apenas 10 anos depois, ele parece sucata, metal sem vida que perdeu o brilho. Mas isso é uma mentira absoluta. 90% desta máquina é imortal. O para-brisas que o protegia do vento e os pneus que queimavam no asfalto não morrem. Eles apenas mudam de pele. Bem-vindos à indústria onde a morte de um motor é o nascimento de uma nova estrada e onde o lixo se transforma em tesouro. O renascimento de cada veículo começa na área de recebimento, onde o caos da estrada encontra a ordem absoluta da engenharia. Aqui, carros em fim de vida útil são registrados com precisão militar antes de entrarem na linha de processamento. Técnicos especializados inspecionam o número de identificação, verificam a condição da bateria e medem qualquer combustível remanescente no tanque. É uma triagem cirúrgica, onde eles identificam componentes que poderiam representar riscos explosivos durante o desmantelamento. A partir desses dados, cada veículo é classificado com base em seus materiais dominantes e no nível de danos estruturais. Essa informação determina a rota exata de manuseio, decidindo se o carro será desmontado manualmente, peça por peça, ou enviado diretamente para uma linha automatizada de descontaminação e recuperação de metais. Tudo começa neste estágio crítico, o ponto onde um carro velho deixa oficialmente sua vida operacional e entra em um ciclo completamente novo de regeneração material. O processo real de desmantelamento inicia-se com a remoção total de todos os fluidos restantes dentro do veículo. Técnicos abrem pontos de drenagem designados para extrair óleo do motor, fluido de transmissão, líquido de arrefecimento, fluido de freio e qualquer combustível que tenha sobrado. Nada toca o chão. Todo esse líquido é roteado através de sistemas de separação e filtragem herméticos para prevenir qualquer vazamento ambiental, enquanto recuperam tudo o que ainda pode ser reutilizado para abastecer a própria fábrica. Apenas quando o carro está completamente seco, transformado em uma carcaça árida e segura, a desmontagem mecânica pode ocorrer sem riscos. Os componentes mais acessíveis são manuseados primeiro com uma eficiência implacável. A bateria, o motor de arranque, o alternador, a unidade de controle eletrônico e outros sensores vitais são extraídos. Aqui, cada peça é imediatamente classificada. Componentes que ainda funcionam são enviados para uma área de inspeção para revenda no mercado de peças de reposição, ganhando uma segunda chance. Enquanto isso, os danificados seguem diretamente para os fluxos de reciclagem de materiais puros. Em seguida, elementos como assentos, o painel, plásticos interiores e outros componentes não metálicos são removidos usando ferramentas manuais ou sistemas assistidos hidraulicamente, dependendo da construção do veículo e de quão firmemente cada peça está fixada. Cada camada é cuidadosamente descascada em sequência, deixando para trás apenas a estrutura nua e os conjuntos maiores. Uma vez que os componentes menores foram removidos, os técnicos avançam para separar os conjuntos de rodas do veículo. Um sistema de travamento hidráulico levanta o carro do chão, criando espaço para soltarem as porcas e liberarem cada roda do cubo. Cada conjunto de roda é então levado para uma área de triagem dedicada. Os aros, sejam de alumínio ou aço, são inspecionados quanto a dobras, rachaduras e desgaste da superfície. Aqueles que permanecem intactos são mantidos para revenda, enquanto aros distorcidos ou muito gastos são colocados diretamente no fluxo de fundição de metal. Os pneus de borracha são processados separadamente usando um quebrador de talão, uma máquina especializada que força as bordas do pneu para longe do aro, sem danificar a estrutura da borracha. Separar aros e pneus neste estágio garante que cada fluxo de material siga a rota de reciclagem correta, minimizando a contaminação e reduzindo a perda a quase zero. Uma vez que os pneus são removidos do veículo e separados de seus aros, eles são transportados diretamente para uma área de preparação dedicada. Aqui, cada pneu passa por uma rápida inspeção para avaliar o desgaste, rasgos, deformação e se sua estrutura ainda está intacta. Trabalhadores também registram o tamanho, tipo e nível de dano, já que cada categoria de pneu tem um potencial de reutilização diferente e requer um caminho de manuseio distinto.
Esses pátios de preparação, muitas vezes, abrangem milhares de metros quadrados, projetados como campos de borracha organizados, com faixas designadas para evitar misturas. Os pneus são empilhados em fileiras para manter a segurança contra incêndios, e sensores térmicos vigiam a área para detectar pontos de calor latente. Após serem coletados e limpos, os pneus são enviados diretamente para o sistema de trituração contínua da planta. Aqui, eles entram em um processo de desconstrução total. Estamos falando de quebrar uma borracha projetada para suportar cargas pesadas e milhares de quilômetros de atrito. Eixos de liga ultradurável giram em altas velocidades, gerando forças de corte e rasgo poderosas o suficiente para despedaçar a estrutura da borracha em segundos. Em muitas instalações modernas, esses sistemas são fortes o suficiente para processar pneus inteiros sem qualquer pré-corte, produzindo fragmentos de borracha de apenas alguns milímetros. Durante a operação, um sistema de spray de água funciona continuamente para resfriar as lâminas e prevenir a ignição causada pelo calor extremo. Em instalações avançadas, esse processo atinge o nível de ficção científica com a trituração criogênica. Os pneus são resfriados com nitrogênio líquido a cerca de 300 graus Fahrenheit negativos, tornando a borracha quebradiça como vidro. Uma vez que o material atinge a finura necessária, ele é seco com ar quente para remover a umidade e embalado para preservar sua elasticidade natural. Em média, 1 tonelada de pneus descartados rende 700 a 800 kg de borracha granulada refinada. O material que esses sistemas produzem torna-se o ingrediente mais importante no asfalto emborrachado, fortalecendo estradas e reduzindo ruídos. A próxima história material emerge de um canto diferente: o vidro automotivo. O para-brisas é um dos componentes mais desafiadores, porque é um sanduíche construído a partir de 2 camadas de vidro, laminadas com uma película de PVB no meio. Painéis de para-brisas são coletados separadamente para evitar contaminação. Antes da remoção, técnicos cortam as vedações de borracha e o adesivo de poliuretano. Um fio de corte especializado é inserido atrás do vidro e tensionado ao longo de todo o perímetro para separar a ligação adesiva. Uma vez que a ligação é liberada, o para-brisas é levantado, usando um elevador a vácuo para evitar quebras perigosas. O painel de vidro intacto é colocado em um suporte dedicado, onde mais tarde passará pela separação de PVB. Do pátio de preparação, os para-brisas são classificados de acordo com a limpeza e padrões de fratura. Esses dados formam a base para entrar no estágio de reciclagem, um processo que exige força mecânica, tratamento térmico e precisão. Após o para-brisas ter sido separado em painéis individuais, cada folha é alimentada em um sistema especializado de trituração. Dentro da máquina, eixos de esmagamento quebram a estrutura laminada, separando o vidro da camada flexível de PVB. A velocidade de trituração é calibrada para gerar a força de corte exata, forte o suficiente para quebrar a ligação, mas controlada para não pulverizar o vidro. A mistura cai em uma peneira vibratória, onde o fluxo de ar permite que a camada de PVB mais leve se separe das partículas de vidro mais pesadas. O vidro limpo passa por um estágio final de sopro de ar para remover poeira. O produto acabado é o caco de vidro, fragmentos uniformes livres de resíduos. O material é então alimentado em um sistema de classificação automatizado. Um transportador vibratório espalha o caco em uma camada fina para que sensores ópticos possam escanear cada partícula. Leitores a laser identificam a cor e contaminantes. Peças contendo metal ou tinta são desviadas com precisão por rajadas de ar comprimido. O caco qualificado passa por ímãs para garantir que nenhuma peça microscópica de metal permaneça. Finalmente, o vidro é reunido em lotes de pureza consistente, pronto para ser derretido. Quando os lotes limpos de cacos são coletados, eles são transferidos para a área de mistura com areia de sílica e calcário. Os ingredientes são pesados em proporções precisas e misturados em um sistema selado. Imediatamente depois, a mistura entra em um forno de fusão contínuo, onde as temperaturas excedem 2.500 graus Fahrenheit.
Sob esse calor vulcânico, o caco reduz o consumo de energia, enquanto se integra aos minerais para formar um fluxo homogêneo de vidro fundido. Quando a mistura atinge a pureza necessária, o fluxo é direcionado para um banho de estanho fundido para iniciar o processo de vidro float. O vidro líquido se espalha pela superfície do estanho, formando uma camada excepcionalmente plana. Sob a gravidade, o vidro se expande em uma fita contínua, sem a necessidade de moldes. A fita move-se para a zona de recozimento, onde a temperatura é baixada para liberar tensões internas. Isso dá ao vidro a estabilidade óptica necessária. Uma vez resfriada, a fita é cortada em folhas padronizadas por lâminas industriais, prontas para a próxima fase. Quando as folhas de vidro plano saem da linha, elas são movidas para a área de curvatura. Cada folha é colocada em um molde de metal curvado e passada por uma câmara de aquecimento a cerca de 1150 graus Fahrenheit. O vidro amolece e cede naturalmente à curvatura do molde, garantindo um contorno perfeito. Após a curvatura, as duas folhas são transferidas para a zona de laminação. Uma camada de PVB transparente é colocada entre as superfícies de vidro e o conjunto entra em uma câmara de vácuo. De lá, a pilha entra em uma autoclave, onde alta pressão e temperaturas de 275 graus Fahrenheit unem o PVB ao vidro. O resultado é um para-brisas unificado que não se estilhaça, pronto para um novo veículo. De um veículo que atingiu o fim de sua vida, pneus e vidros parecem resíduos sem esperança. No entanto, através do desmantelamento, trituração e fusão, esses materiais renascem com valor real. A borracha fortalece estradas e o vidro protege a próxima geração de motoristas. As indústrias de reciclagem não apenas reduzem o lixo, mas criam matérias-primas estratégicas. O círculo se fecha. A máquina que comeu máquinas devolveu ao mundo algo novo, provando que na verdadeira engenharia, o fim é apenas uma questão de perspectiva e o valor nunca morre, apenas se transforma. Imagine uma terra onde 98% do solo é apenas areia escaldante. Aqui não existe um único rio natural, nem um lago para saciar a sede. No entanto, sob o sol implacável, 5 bilhões de galões de água doce fluem todos os dias. Eles construíram uma fita de aço e água longa, o suficiente para dar 35 voltas ao redor do planeta Terra. Como uma nação sem água superficial, desafiou a morte para criar a maior rede de suporte à vida da história. Para compreender o tamanho deste milagre mecânico, primeiro precisamos sentir o calor. Na Arábia Saudita, as temperaturas sobem frequentemente para 122 graus Fahrenheit. É um lugar onde, segundo qualquer mapa climático, a vida humana em grande escala não deveria existir. A topografia de Planalto bloqueia as nuvens de chuva, impedindo que a umidade do mar chegue ao interior. Durante milênios, a sobrevivência aqui foi um jogo de sorte. Mas a era moderna trouxe uma sede insaciável. Cada cidadão aqui tem acesso a apenas 68 a 90 metros cúbicos de água natural por ano. Para você ter uma ideia da escassez, isso é 5 vezes menos do que o limite absoluto de pobreza de água, definido pelas Nações Unidas. Compare isso com um americano médio, que desfruta de até 9.000 metros cúbicos. A diferença é brutal. E como sabemos, um ser humano pode aguentar 3 semanas sem comida, mas apenas alguns dias sem água. Aqui, a água é literalmente uma questão de vida ou morte. Para adiar o fim, eles olharam para baixo. Começaram a cavar fundo na areia, em busca de tesouros líquidos escondidos. Aquíferos fósseis antigos que levaram milhares de anos para se formar. A partir da década de 80, milhares de brocas perfuraram o deserto, sugando trilhões de galões. Parecia um milagre. Em 1992, o consumo atingiu 7,5 trilhões de galões por ano. Imagine um volume de água capaz de encher mais de 27 mil edifícios em Empire State até o topo. Eles usaram essa água como se ela nunca fosse acabar. Mas essa alegria transformou-se em um vício perigoso. A dura verdade geológica é que a água subterrânea fóssil não se renova.
É exatamente como um poço de petróleo. Uma vez vazio, fica vazio para sempre. O relógio começou a correr mais rápido do que qualquer um esperava. Em apenas 25 anos, o nível da água no aquífero vital de Al-Assa despencou quase 500 pés. Foi um colapso silencioso, mas aterrorizante. Até o ano de 2012, 80% de todas as reservas de água subterrânea, que totalizavam 132 trilhões de galões, haviam desaparecido. O país estava bebendo seu próprio futuro. A agricultura no deserto, que parecia um triunfo, estava consumindo 6,5 trilhões de galões em 2015. Eles tiveram que pisar no freio com força total. Campos de trigo sedentos foram abandonados ou modernizados com gotejamento e sensores de umidade. O consumo agrícola caiu 40%. As cidades impuseram multas pesadas para quem desperdiçasse uma gota sequer. Mas a economia de água foi apenas um curativo em uma ferida aberta. A população continuava a crescer e a sede não parava. Eles precisavam de uma nova fonte, uma fonte que fosse infinita. E a única coisa infinita ao redor deles era o oceano. Mas o oceano é salgado, e beber essa água é uma sentença de morte, a menos que você tenha a tecnologia para domá-lo. A solução exigiu força bruta industrial em uma escala nunca vista antes. Eles decidiram ferver o mar. Isso não é uma metáfora. Estamos falando de transformar a água salgada em vapor para separar o sal e, em seguida, condensá-la de volta em água pura. Parece um experimento de laboratório simples, certo? Mas faça isso para 35 milhões de pessoas. O resultado é uma infraestrutura de aço titânica. Hoje, a Arábia Saudita opera 41 usinas de dessalinização gigantescas ao longo das costas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. Essas catedrais de metal produzem cerca de 3 bilhões de galões de água doce todos os dias. Isso representa 22% de toda a água dessalinizada produzida no planeta Terra. Para colocar esse monstro em perspectiva, se você somar todas as usinas de dessalinização dos Estados Unidos, a capacidade combinada delas é menos de 1/5 do que a Arábia Saudita produz. E lembre-se, a costa americana é muito maior. No centro dessa tempestade de engenharia está o complexo Ras Al Khair. Esta não é apenas uma fábrica, é uma cidade industrial dedicada à mágoa. Sozinha, ela produz 264 milhões de galões por dia. Isso é suficiente para abastecer quase 2 milhões de lares americanos. E a energia para fazer isso, ela gera 2.400 megawatts de eletricidade. Isso é equivalente à potência de 2 reatores nucleares de médio porte. Imagine centenas de tanques de aço, longos como campos de futebol, onde a água do mar é aquecida e submetida a vácuo para evaporar instantaneamente. É um processo violento, barulhento e quente, mas essas máquinas são duráveis, feitas para resistir por 25 anos sob condições extremas. No entanto, ferver o oceano tem um preço. Consome uma quantidade insana de energia. Antigamente, esse processo devorava quase 9% de toda a eletricidade da nação. Eles precisavam de algo mais inteligente. Eles precisavam olhar para a biologia. A próxima fase dessa guerra pela água não foi vencida pelo calor, mas pela precisão microscópica. A tecnologia chama-se osmose reversa. Em vez de usar fogo e vapor, eles usam pressão extrema para empurrar a água do mar contra membranas de polímero especiais. Essas membranas são a fronteira final da filtragem. Elas têm apenas alguns milionésimos de polegada de espessura. Os poros nessas folhas são tão incrivelmente pequenos que funcionam como uma barreira física absoluta. O sal não passa, os minerais não passam. Até mesmo vírus são bloqueados. O que sai do outro lado é água pura, filtrada em 99%. A beleza deste sistema está na eficiência. Graças a dispositivos modernos que recuperam a pressão, as novas usinas usam apenas 2,8 kWh para produzir 264 galões. Isso é aproximadamente a mesma energia que você gastaria para deixar 10 lâmpadas LED acesas por 1 hora. É uma revolução silenciosa. Hoje, 2/3 da água nas cidades vem dessas membranas de alta tecnologia. Em Riad, cada copo de água que você bebe
passou por esses filtros microscópicos, alimentados por uma mistura de eletricidade convencional e painéis solares que brilham sob o sol do deserto. Mas criar a água na costa é apenas o começo do problema. A maior parte das pessoas vive longe do mar, no centro árido do país. Como você move um oceano através de um deserto? Aqui enfrentamos o maior desafio logístico da história da hidráulica. Transportar água é pesado, e a Arábia Saudita não é plana. Eles precisavam levar essa água para cidades e vilarejos que estão a centenas de milhas de distância, e pior ainda, no topo de montanhas. O sistema de distribuição antigo focava apenas na capital e em Meca, mas com a população de Riad explodindo para quase 8 milhões de pessoas e projetada para chegar a 9 milhões em 2035, eles precisavam de uma artéria vital que chegasse a todos. Eles não podiam usar canais abertos como os romanos ou como na Califórnia. Sob o sol de 50 graus, a água evaporaria antes de chegar ao destino. A areia contaminaria tudo. A solução foi enterrar um rio de aço. Eles construíram uma rede de tubulações fechadas, que é oficialmente a maior do mundo, segundo o Guinness. O sistema principal se estende por 8.820 milhas. Se você contar todos os ramais que chegam a cada casa, o comprimento total atinge 880 mil milhas. Isso é comprimento suficiente para enrolar a Terra 35 vezes. É uma estatística que desafia a compreensão. Mas o número mais impressionante não é a distância, é a altura. Eles bombeiam essa água para subir montanhas de mais de 9.186 pés. É como forçar um rio a correr para cima, contra a gravidade, através de rocha sólida. A cada milha, estações de bombeamento gigantes empurram a água com uma força tremenda. Quando a água finalmente chega a Riad, ela é armazenada em tanques titânicos. A capacidade de armazenamento coberto lá é de 1,3 bilhões de galões. É um estoque de segurança vital. O sistema inteiro movimenta 5 bilhões de galões por dia. Isso é comparável ao que todo o estado do Texas consome em um dia quente de verão. Mas tubos fixos têm uma fraqueza. Eles não podem se mover. Quando uma crise atinge uma área isolada, você não pode simplesmente mudar o tubo de lugar. Foi aí que eles decidiram colocar as fábricas na água. Em 2022, a engenharia saudita deu um passo em direção à ficção científica. Eles lançaram as primeiras estações de dessalinização flutuantes. Imagine uma fábrica inteira com todas as bombas, filtros e tanques montada em cima de uma barcaça gigante no mar. Não é mais um prédio de concreto fixo na areia. É um navio de resgate. Essas unidades são modulares e móveis. Cada estação flutuante pode produzir 13,2 milhões de galões de água doce por dia. Isso é suficiente para sustentar quase 150 mil lares americanos. A vantagem tática é incomparável. Se uma cidade costeira enfrenta uma seca súbita ou uma falha no sistema, a barcaça simplesmente levanta a âncora e navega até lá. Ela se conecta à rede local e começa a bombear milhões de galões imediatamente. Não há necessidade de esperar anos para construir uma nova usina. É plug and play em escala industrial. Além disso, essas barcaças são projetadas para o futuro. Elas podem ser integradas com parques eólicos offshore e energia solar, tornando a produção de água mais verde. É uma frota estratégica que transforma a costa em uma fonte de água flexível, pronta para qualquer emergência. Mas toda essa conquista tecnológica projeta uma sombra longa e tóxica sobre o ambiente que a sustenta. Há uma lei física simples: a matéria não desaparece. Quando você tira a água doce do mar, o sal tem que ir para algum lugar. O subproduto da dessalinização é a salmoura, uma água super concentrada, quente e cheia de produtos químicos. Para cada litro de água potável que essas usinas criam, elas despejam de volta no mar até 1,5 litro desse veneno líquido. Estamos falando de 60% da água captada sendo devolvida como rejeito. No Mar Vermelho, um corpo de água fechado e delicado. O impacto é visível. Zonas de corais mortos, peixes desaparecendo. O aumento da salinidade e da temperatura ameaça cozinhar o ecossistema costeiro vivo. Especialistas chamam isso de o custo oculto da água. A Arábia Saudita sabe que isso é uma bomba relógio. Para evitar o colapso do mar que os alimenta, eles estão investindo em tecnologias de dispersão.
Difusores de águas profundas espalham a salmoura para que ela não se acumule no fundo. Mas a verdadeira inovação é a mineração de salmoura. A ideia é extrair minerais valiosos desse lixo: lítio, magnésio, potássio, metais raros que o mundo precisa desesperadamente. O objetivo é transformar um desastre ecológico em uma mina de ouro, fechando o ciclo. É uma aposta alta, onde a tecnologia deve consertar os problemas que a própria tecnologia criou. O que começou como uma luta desesperada pela sobrevivência em uma caixa de areia tornou-se um modelo para o planeta. A Arábia Saudita provou que a geografia não é o destino. Com energia suficiente e engenharia ousada, é possível criar rios onde a natureza jamais pretendia. E essa tecnologia não vai ficar parada aqui. Regiões secas como o deserto do Atacama, o Sahel na África ou a Califórnia nos Estados Unidos poderiam usar esse mesmo plano. Frotas flutuantes e tubos que cruzam continentes podem ser a única resposta para um mundo que está ficando cada vez mais sedento. Hoje, 35 milhões de pessoas acordam no deserto e abrem a torneira, sem pensar que a água que flui viajou centenas de milhas, subiu montanhas e passou por filtros microscópicos apenas para chegar até ali. A era das guerras pela água pode ser evitada, não pela política, mas por máquinas que transformam o oceano em vida. Você já parou para pensar que aquela gelatina transparente e trêmula na sua sobremesa é feita, na verdade, de pele e ossos? Por trás desse doce inocente, existe um sistema industrial colossal que esmaga toneladas de materiais brutos e os submete a ácidos poderosos em uma jornada química intensa. Como a engenharia moderna consegue transformar restos de matadouro em um produto puro, cristalino e estéril em apenas 48 horas? A resposta está prestes a mudar a forma como você vê o mundo. Para compreender a verdadeira dimensão do que estamos prestes a testemunhar, precisamos olhar para trás, para uma linha do tempo que atravessa milênios. A gelatina não é uma invenção recente das nossas fábricas modernas. Ela é o resultado de uma busca humana que remonta ao Antigo Egito. Já naquela época, registrava-se o processo de ferver ossos e peles de animais para criar um caldo espesso e viscoso, valorizado tanto na culinária quanto na medicina antiga. Aqueles primeiros alquimistas da comida já entendiam que havia um valor nutricional oculto nas partes mais duras do animal. Mas foi apenas no século XIX que a escala mudou drasticamente. O inventor americano Peter Cooper revolucionou o jogo ao criar uma forma seca de gelatina. Um pó que podia ser transportado e armazenado facilmente, abrindo as portas para a era da comida processada. Durante as guerras do século XX, esse material tornou-se estratégico. Leve e rico em proteínas, serviu como fonte nutricional vital para exércitos inteiros. Hoje, a gelatina infiltrou-se em cada canto da nossa vida, muito além da sobremesa. Ela está nas cápsulas farmacêuticas que tomamos, nos suplementos que nos mantêm saudáveis, nos cosméticos e até nas linhas de processamento de carne em massa. A jornada física da matéria-prima começa em um lugar que a maioria das pessoas prefere não ver: o final da linha de processamento de carne. Tudo se inicia com o que sobra: ossos, peles e tendões, deixados para trás depois que os cortes nobres foram retirados. Entre todos esses materiais, a pele de porco reina absoluta, representando mais da metade de toda a produção global de gelatina. Pode parecer apenas resíduo, mas essas peles contêm uma concentração tão alta de colágeno que uma indústria multibilionária depende inteiramente delas. Se você soubesse que muitos dos seus suplementos diários nascem da pele de porco, isso mudaria a sua percepção? A logística para mover esse material é imensa e precisa. Assim que são separadas, as folhas de pele são resfriadas rapidamente para evitar qualquer degradação e carregadas em caminhões especializados. Cada veículo transporta várias toneladas de carga e a temperatura é monitorada a cada segundo da viagem. Não há margem para erro. Quando esses caminhões chegam à fábrica, a carga passa por uma inspeção rigorosa na área de recebimento. Qualquer material que não atenda aos padrões de qualidade é imediatamente descartado da linha. O restante é movido para armazéns temporários, onde sensores e técnicos garantem que tudo permaneça estável antes que a verdadeira transformação comece.
Agora, entramos na fase bruta da operação, onde a biologia encontra a química industrial. Após a aprovação na inspeção, os couros e os ossos são enviados para linhas paralelas de limpeza e tratamento químico. O objetivo aqui é claro: extrair o colágeno precioso de dentro da estrutura resistente do animal. Para os couros, o processo inicia em tanques gigantescos, cheios de uma solução de cal diluída. Esse ambiente alcalino ataca o tecido, amolecendo a estrutura, removendo os pelos e dissolvendo resíduos naturais. Quando a pele se torna suficientemente flexível, ela é transferida para um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes removem qualquer impureza restante, revelando uma superfície limpa e brilhante, pronta para liberar seu colágeno. Enquanto isso, os ossos enfrentam um processo muito mais violento. Primeiro são lavados sob alta pressão e, em seguida, esmagados impiedosamente em pedaços que medem cerca de 2,5 a 5 centímetros. Esse tamanho é crucial para aumentar a área de superfície e permitir que os produtos químicos penetrem fundo. Os fragmentos de ossos entram em tanques de água quente circulante para remover a gordura natural e os minerais superficiais. Depois, eles são mergulhados em soluções ácidas ou alcalinas suaves, projetadas para amolecer a matriz mineral dura que protege o colágeno, como se estivessem destrancando um cofre biológico. Quando ambas as matérias-primas estão limpas e estáveis, elas avançam para a hidrólise, a etapa-chave que destrava o colágeno. Os couros, sendo mais macios, são tratados em tanques com ácidos diluídos, como ácido cítrico, cujas concentrações são controladas com precisão milimétrica para quebrar ligações específicas sem destruir a proteína. Os ossos, por outro lado, exigem um ambiente alcalino mais agressivo para penetrar sua armadura mineral. Esse processo de cozimento químico pode durar de várias horas a vários dias, continuando até que a estrutura dos tecidos esteja completamente aberta e pronta para liberar o tesouro que guarda dentro de si. Com a estrutura interna enfraquecida pela hidrólise, começa o momento crítico da extração. Os materiais preparados são transferidos para enormes chaleiras de extração de aço inoxidável, capazes de conter milhares de litros. As tampas são trancadas e o sistema aquece gradualmente a mistura para uma temperatura entre 54 e 82 graus Celsius. Esse calor é calculado para ser alto o suficiente para dissolver o colágeno na água, mas baixo o bastante para não cozinhar e estragar as proteínas sensíveis. Por horas a fio, agitadores lentos mantêm a mistura em movimento, transformando o conteúdo sólido em um líquido viscoso e amarelo pálido. O que sai dessas chaleiras parece um caldo grosso e não muito atraente, cheio de gordura e partículas flutuantes. Para transformar isso na gelatina cristalina que conhecemos, a fábrica usa força bruta e tecnologia fina. A solução quente é bombeada através de tubos de aço para filtros de membrana especializados. Os poros desses filtros são tão microscópicos que apenas as moléculas de colágeno conseguem passar, enquanto toda a sujeira e gordura ficam presas. O resultado é um fluxo límpido e puro de colágeno, livre de qualquer contaminante visível. Mas esse líquido ainda é muito aquoso. Ele flui para tanques de concentração a vácuo, onde a baixa pressão e agitadores constantes ajudam a água a evaporar rapidamente. Minuto a minuto, o líquido torna-se mais espesso, transformando-se em um xarope denso. Quando atinge a concentração ideal, é resfriado lentamente em bandejas de aço até solidificar em um bloco de gel semissólido. Este bloco gelatinoso é a mãe de todos os produtos de gelatina, pronto para ser moldado em duas formas distintas, pó ou folha. Vamos seguir o caminho da velocidade e do volume, a produção de pó. O bloco de gel, agora uma massa morna e elástica semelhante à borracha, é alimentado em uma máquina de extrusão poderosa. Dentro de uma câmara de aço selada, um pistão hidráulico empurra o gel com força imensa contra uma placa de metal perfurada com centenas de orifícios minúsculos. Cada buraco tem apenas 2,5 milímetros de diâmetro. A pressão força o gel através dessas aberturas, criando milhares de fios longos e contínuos, que chovem sobre a esteira transportadora como uma cascata de macarrão transparente. Em linhas de alta capacidade, essa chuva de gelatina
cai a uma velocidade impressionante, gerando centenas de metros de fios por minuto. A razão para criar esses fios finos é puramente física. Fios finos têm uma área de superfície maior, o que permite que a umidade evapore muito mais rápido durante a secagem. Isso garante que a gelatina permaneça clara e não amarele, mantendo a qualidade visual que a indústria exige. Os fios, ainda macios e lembrando cordas de marshmallow fresco, caem em uma esteira de resfriamento mantida a cerca de 20 graus Celsius. O ar frio firma a forma dos fios e impede que eles grudem uns nos outros, preparando-os para o desafio térmico a seguir. Eles entram em um túnel de secagem longo, que funciona como um forno de precisão. O objetivo é reduzir a umidade de mais de 90% para apenas 10%, transformando o gel úmido em um produto seco e estável. Dentro do túnel, ar quente sopra continuamente entre 49 e 71 graus Celsius. É um equilíbrio delicado. Calor suficiente para secar, mas não tanto a ponto de destruir a elasticidade do colágeno. Os fios viajam por vários níveis de esteiras, banhados por ar seco, que circula em um ciclo fechado, removendo a umidade a cada segundo. Ao sair do túnel, os fios tornaram-se crocantes, leves e duros, como vidro fino. Agora, eles precisam ser pulverizados. Um sistema de corte de alta velocidade pica os fios em pedaços pequenos, que são então lançados em moinhos de martelo ou de rolos. Essas máquinas golpeiam a gelatina seca com força brutal, quebrando-a em grânulos finos. Peneiras vibratórias com aberturas medidas em milésimos de polegada separam o pó. O que é fino, o suficiente, passa. O que é grosso, volta para ser moído novamente. Esse ciclo garante que cada grão de pó seja idêntico ao outro. Finalmente, o pó é embalado automaticamente. Máquinas enchem centenas de pacotes por minuto, selando-os com calor para garantir que nenhuma umidade entre e imprimindo códigos de rastreabilidade que permitem saber a origem exata de cada lote. Enquanto o pó domina o mercado de massa, outra parte da fábrica dedica-se à precisão da gelatina em folhas. Aqui, o bloco de gel concentrado não é esmagado, mas tratado com delicadeza geométrica. O bloco espesso é colocado em uma mesa de rolamento de aço, onde cilindros pesados o pressionam até se tornar uma película quase invisível, com espessura de apenas 5 a 12 centésimos de centímetro. É uma transformação de uma massa bruta para uma lâmina de elegância técnica. Essa folha fina viaja por uma esteira de resfriamento, onde ar frio entre 7 e 12 graus Celsius estabiliza a superfície, transformando o gel em um filme liso e firme, semelhante a plástico. Mecanismos de tensão seguram a folha esticada, enquanto facas rotativas ou lâminas retas descem com precisão cirúrgica, cortando retângulos perfeitos de aproximadamente 10 por 7 centímetros. Essas folhas úmidas são separadas por sopros de ar para não grudarem e colocadas em bandejas de aço com espaçamento exato. Elas entram em câmaras de secagem, onde o ar remove a umidade lentamente para manter a clareza cristalina e evitar que as bordas enruguem ou amarelem. A qualidade é testada fisicamente, o teste de força Bloom. Uma amostra é dissolvida e um êmbolo mecânico pressiona o gel endurecido para medir sua resistência. Se o gel for muito fraco, o lote inteiro é rejeitado. Apenas as folhas perfeitas são embaladas, seladas em bolsas à prova de umidade e colocadas em caixas prontas para serem enviadas para cozinhas de todo o país. O que começou como uma montanha de peles e ossos, materiais que pareciam destinados ao descarte, passou por uma metamorfose completa. De carcaças brutas a um ingrediente invisível, leve e versátil que sustenta indústrias inteiras. Por trás de cada folha transparente de gelatina, existe um triunfo da engenharia, onde a ciência domina a matéria orgânica para criar pureza a partir do caos. Na próxima vez que você vir uma sobremesa brilhando na luz ou tomar uma cápsula de remédio, lembre-se da jornada épica que aquele material percorreu. Se você quer continuar descobrindo os segredos por trás das maiores indústrias do mundo, deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder da Indústria.